Tem muita gente estudando para a prova da ANAC sem estratégia, batendo cabeça e reprovando. Às vezes, com as dicas erradas, o cara começa a voar antes de fazer a prova e acaba se embolando e ficando de segunda época ou até repetindo a prova. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como a prova funciona, o que mais tem caído e estratégias de estudos para você utilizar para ser aprovado com excelência. Sem enrolação, bora direto ao ponto. A banca da ANAC é composta por 5 matérias, isso considerando a banca de piloto privado, mas piloto comercial é parecido. As matérias que a gente tem são meteorologia, conhecimentos técnicos de aeronaves, regulamento de tráfego aéreo visual, navegação visual e teoria de voo de baixa velocidade. No dia da prova, a gente faz essas 5 matérias. São 20 questões por matéria, totalizando 100 questões durante a prova. Mas não acha que vai ser tipo o dia inteiro fazendo prova, igual o Enem, não. É mais rápido do que o Enem. Cada questão a gente gasta uns, sei lá, 2 minutos, às vezes menos. Então é uma prova relativamente rápida. Hoje a prova é aplicada pela FGV, então a gente faz toda a questão do cadastro e toda a parte burocrática pelo site da FGV. Vou deixar o site aqui na descrição para vocês visitarem, se inscreverem e se informarem melhor em relação à aplicação da prova. Os locais que a prova são aplicados, como eu já disse, são na própria FGV, o que possibilitou que a prova fosse aplicada em muito mais lugares do que antigamente era, quando eram só nas bases da ANAC. A gente tem cerca de 30 minutos por cada matéria e navegação 1 hora, então a prova totaliza ali 3 horas, mas a gente acaba bem antes disso. Para a gente ser aprovado na banca, a gente precisa de pelo menos 70% em cada matéria, o que, fazendo a conta com as 20 questões, seriam 14 questões de acerto em cada matéria. Se a gente erra 14 questões, a gente fica de segunda época, e a segunda época é uma segunda chance que a ANAC dá para a gente de repetir 2 matérias, no máximo 2, né? 1 ou 2 matérias, e ainda poder salvar ali a nossa nota, fazer uma nova prova só com essas matérias que você reprovou, e aí paga o valor ali, que é um valor salgadinho, mas paga o valor, e aí você consegue passar e ser aprovado. Na carteira fica escrito segunda época, mas não é nada relevante, não muda nada em nível de seleção de linha, nem nada assim. Se o candidato obtiver menos que 30% em alguma matéria, ele reprova direto, o que seriam 6 questões. Então, se você acertar, por exemplo, 5 questões em meteorologia, só 5 questões, aí você reprova direto. Aí tem que fazer a banca toda de novo. Dicas práticas para você que vai fazer a prova. Em relação ao traje, vai com uma calça sem chinelo, com um sapato fechado, uma camisa minimamente plausível, sem ser regata. Por quê? A ANAC, a nível de documento, não limita o traje, mas nos prédios que são aplicadas as provas, normalmente são prédios comerciais, e aí os prédios sim têm algum código ali de vestimenta. Então evita ir de regata, chinelo, vai com uma roupa minimamente arrumada, até por ser um evento sério na vida, né? Então tem que ir arrumadinho para fazer a prova. Para se inscrever na prova, você precisa do CANAC. O CANAC seria como o RG que a gente tem na identidade, só que agora a nível de aviação. Então, para fazer a prova, você precisa criar o seu CANAC e mandar a solicitação para. Em relação aos materiais, você pode levar lápis, caneta, borracha, lapiseira, enfim, é bem amplo aí os materiais, mas na de PC, principalmente, a gente costuma falar para a galera levar destaca-texto e calculadora de conta simples. E óbvio, o computador de voo é uma ferramenta incrível, vai salvar você em vários aspectos em relação às contas de venda, conta de conversão, pé de galinha. Então, muito interessante levar o computador de voo, seja na de PP, seja na de... Focando agora na de PP, leva o computador de voo, pode levar uma calculadora simples se não quiser fazer as contas na mão. Aquela calculadora de papelaria com contas simples, né? Aquela tipo soma, subtração, multiplicação. Na prova de PP não é necessário levar o transferidor, mas na de PC já é interessante. Então no PP não precisa. O que dá para levar para o PP, assim, uma caneta, um lápis, borracha, um marca-texto, caso você queira. Não vai precisar muito não, mas caso você queira. Computador de voo e calculadora de conta simples. Esse é o ideal. Tem que levar também um documento com foto, então leva a sua identidade, CNH, enfim, o que você tiver, para confirmarem que é você. Uma dica muito especial, eu tive um problema com um aluno semana passada, é em relação à senha. A senha da ANAC, na verdade a senha do portal da FGV, é uma senha complicada, porque são 5 letras e 3 números. Então, o que eu recomendo para você, para não esquecer a sua senha, é colocar prova 123, em letras minúsculas, tá? Não precisa de letra maiúscula. Mas por que eu falo isso?
Quando a ANAC confirma o seu agendamento, você não pode mais alterar a senha e você não pode consultar mais a senha, e essa confirmação normalmente é uma semana antes da prova. Então o que acaba acontecendo é que a galera confirma lá a prova, a agenda e tudo mais, e aí vai procurar em relação à senha alguns dias mais próximos da prova, faltando 2, 3 dias. Aí o cara esquece a senha, não consegue mudar, tem que remarcar a banca, é mó rolê, tipo, é mó problemão que o cara tem que resolver ali em relação à banca. E aí o cara tá estudando, já dá uma desanimada. Por isso que eu recomendo sempre, coloca a senha prova 123 para não ter estresse. Se você esquecer, volta aqui no vídeo, que aí você vai lembrar da senha. No dia da prova em específico, o pessoal da ANAC também já é treinado a sempre falar: pode entrar com papel que você anotou a senha para você não esquecer, porque na hora da prova, quando você está na frente do computador, você precisa colocar o seu CPF, se eu não me engano, ou o CANAC, enfim, mas a sua identificação e a senha. Se você errar a senha 3 vezes, a prova é cancelada automaticamente. É um sistema meio mal feito, mas enfim, é uma outra discussão. Mas em resumo, coloca a senha prova 1, 2, 3, que aí não tem estresse, você não vai esquecer e pronto, você passa na prova. Agora, o que tem mais caído e o que a galera tem reportado mais das questões que estão caindo na ANAC? Primeiro, meteorologia, que é a matéria que a galera está tendo mais dificuldade, que está ficando em segunda época. Então vamos desmiuçar um pouco mais de meteorologia. Diferente de antigamente, que caía muito METAR e TAF, hoje em dia ainda cai METAR, espécie, TAF, são as interpretações, que é muito importante para a parte prática, mas tem gente falando que está caindo bastante, tem gente falando que não está caindo tanto. O que todo mundo está falando é que está caindo muita conta. Conta de processo diabático, de NCC, temperatura na base da nuvem, temperatura no topo da nuvem, erros altimétricos está caindo bastante também. O que teu altímetro vai indicar, qual que vai ser a altitude verdadeira, a altitude de densidade. Então, esses assuntos é interessante que vocês deem uma atenção especial no momento do estudo e revisem bastante, porque está caindo bastante na matéria de meteorologia. Algumas perguntas que estão caindo em Meteoro também e estão pegando muita gente é questão de verdadeiro e falso. Ele coloca alguns conceitos ali no meio da questão e a pegadinha está exatamente nesses vários conceitos que a questão coloca. Então, para você saber se é verdadeiro ou falso, você tem que saber esse monte de conceito. Em uma questão podem aparecer 5, 6 conceitos. Então fica um negócio um pouco caótico na cabeça de quem está fazendo a prova. Então essas questões são as mais difíceis de Meteoro, mas de resto tem essas contas e tem algumas mensagens de METAR, TAF, SIGMET também, espécie, mas via de regra são essas que estão caindo em Meteoro. Assim como em Meteoro, navegação aérea também está com bastante conta. Os alunos têm relatado bastante conta de diferença de latitude, diferença de longitude, latitude média, colatitude, longitude do antimeridiano. Então todas essas continhas angulares que a gente treina lá no início de navegação. Também está caindo questão de fuso horário, horário local, horário legal, UTC, então toda essa parte relacionada com horário. Repara que esses dois assuntos que eu falei são relacionados com conta. Então, navegação também está com um pouco de conta. Também aquela parte que a gente já conhece de cartografia, carta Lambert, carta Mercator, rota ortodrômica, rota loxodrômica. Já tem vídeo aqui no canal falando dessas duas, se você quiser gravar de forma mais fácil para a prova. E as clássicas questões de navegação de conversão. Então, conversão de nó para quilômetro por hora, milha náutica para milha terrestre. Esses valores que vocês podem fazer pelo computador de voo. O computador de voo não é seu inimigo, o computador de voo está ali para te ajudar. E eu nunca gravei de fato essas conversões. Eu só aprendi a fazer no computador de voo e aí eu consigo matar todas pelas aproximações que a gente faz no computador de voo mesmo. Sobre regulamento de tráfego aéreo, a gente tem algumas polêmicas. A galera tem relatado bastante que está caindo Lei do Aeronauta e Código Brasileiro de Aeronáutica. Antigamente não caía quase nada sobre isso, no máximo uma ou duas questões. Eu ouvi gente falando que teve prova que não caiu e teve prova que caiu bastante. Estuda essa parte com calma. O que eu recomendo sempre para os meus alunos é ler uma vez a Lei do Aeronauta, ler uma vez o Código Brasileiro de Aeronáutica. É bastante coisa, mas se você ler uma vez, aquilo já fica ecoando ali na sua memória e aí quando você for fazer a prova, você já sabe ali as informações. E dá uma atenção especial para a parte na Lei do Aeronauta, que é de horário de trabalho, limite de hora de voo, qual hora de voo pode fazer por mês, por ano, para cada categoria. Essa parte é legal que vocês gravem para vocês passarem na prova. Além dessas questões, a gente tem as questões clássicas de regulamento, que é serviço de alerta, os órgãos de tráfego aéreo, quais as áreas de responsabilidade desses órgãos, classificações de espaço aéreo superior e inferior, algumas coisas de aerovia também. E claro, as regras do voo visual e circuito de tráfego, coisas mais corriqueiras que a gente normalmente já está acostumado quando estuda regulamentos. Sobre teoria de voo, não tem nada de novidade. Essas três que eu falei até agora que estão sendo mais atualizadas pela ANAC em relação à teoria de voo e conhecimentos técnicos também, não tem muita novidade. Teoria de voo, Caio, que a gente já está acostumado sobre
curvas, voo planado, sustentação, arrasto, stall, estabilidades, superfícies de comando primárias, secundárias, flap, slat, compensador, spoiler, coisas básicas, né? Tipo, o que é um aileron, o que é um leme, o que é um estabilizador horizontal, vertical, profundor, e também algumas questões que misturam meteoro e teoria de voo, que são sobre a lei dos gases, né? A relação da densidade com a pressão, com a temperatura, então isso cai ali também em teoria de voo, mas nada de super novidade. Sobre conhecimentos técnicos, como eu falei, também não tem nada de muito novo, cai o que sempre cai em relação ao motor, ciclo Otto, motor a 4 tempos, os componentes do motor, o que é um pistão, cilindro, anéis de segmento, essas coisas que vocês já sabem, sobre sistema de lubrificação, sistema de indução, sistema de alimentação, sistema de ignição, combustível e óleo lubrificante. Agora uma parte especial para quem chegou até esse momento do vídeo, que é sobre estratégias de estudo para você que está pensando em fazer a banca da ANAC ou você que já está na reta final para fazer a banca. Uma pergunta que muitos alunos me fazem é se eu devo estudar uma matéria por vez, se eu devo estudar uma matéria todo dia, como que eu devo fazer essa organização no estudo. O que eu sempre recomendo é fazer como a gente faz na escola durante o ensino médio, durante a nossa fase escolar, que é a cada dia você pega uma matéria. No caso, na escola a gente tem mais matérias. Mas a gente não estuda só português por 3 meses, depois estuda só matemática. O que eu recomendo em relação à banca é que você começa um dia com uma matéria que você gosta mais, para começar a semana mais animado, e ao longo da semana você vai pegando as matérias que você achar pertinente. Foco especial para as que você tem dificuldade, porque a matéria que a gente gosta mais, naturalmente a gente vai acertar mais. Foca nas que tem dificuldade. Mas o ideal é começar a semana mais animado, para levar a semana bem em relação aos estudos. Então começa com a que você gosta mais e vai deixando a que você gosta menos para o meio ou para o final da semana. Mas evita estudar só meteorologia por uma época, depois só navegação, porque nesse ciclo, quando você chegar na 5ª matéria, lá no final já, você já vai ter esquecido a primeira e a segunda. Então é interessante estudar cada matéria todo dia, estuda uma por dia, você consegue matar bem e evoluir o conhecimento bem ao longo do tempo, para chegar na banca com todas as matérias frescas na cabeça. Uma estratégia muito interessante, mas que pode ser um tiro no pé também, é estudar pelas questões da banca, pelos sites pagos de simulado. Os sites pagos são melhores porque as questões são atualizadas constantemente. A galera pergunta se tem site grátis. Até tem, mas eu não recomendo muito. Mas em relação à estratégia de estudo, é interessante estudar pelas questões, mas no momento certo. Se você começa a ler o livro de meteorologia, está na página 10 e já começa a fazer um monte de questão de meteorologia, a coisa vai embolar na cabeça. É uma forma de estudo e é uma estratégia, sim, a gente fazer questão e aí buscar o conhecimento a partir daquela questão, porque a gente gera uma dúvida direta. A gente gera uma dúvida latente e aí a gente recorre ao livro para buscar aquela dúvida e normalmente esse processo mais ativo de busca do aprendizado fixa melhor a informação na nossa cabeça. Então estudar pelas questões é legal, mas cuidado, e aí eu realmente queria destacar isso, cuidado para não viciar em fazer questão. Chutar questão, beleza, estou fazendo simulado ali, posso chutar essa questão para resolver aqui e pronto. Mas chutar questão não te ensina sobre aquela questão. Gravar o resultado daquela questão não significa que você aprendeu a matéria, significa que você gravou um resultado. E na hora da prova, as questões são diferentes, tem enunciados diferentes. E se o cara só gravou o enunciado e a resposta, pode perder uma questão de bobeira por um conteúdo que ele já viu, mas não estudou de verdade. Por isso eu sempre recomendo, estuda o livro e quando você já tiver mais safo em relação à matéria, vai para os simulados, não numa fase inicial, mas já no meio, para o final da matéria, vai para os simulados e tenta fazer essa busca de aprendizado mais ativo. Errou uma questão ou vai chutar ali porque você quer concluir o simulado? Beleza, pode até chutar. Só que depois você vai buscar aquela questão no livro para você realmente entender sobre o que fala aquele conteúdo. Nessa a gente acha conteúdos que a gente esqueceu, que a gente nem viu às vezes, que a gente pulou no livro e fixa melhor o conteúdo por ser um aprendizado ativo. Também é muito importante não subestimar as matérias mais fáceis. Normalmente a galera tem facilidade com conhecimentos técnicos ou às vezes com teoria de voo, mas não deixe essas matérias de lado. Por isso que eu falei lá no início. Ao longo de uma semana, tenta estudar uma matéria por dia para você construir um conhecimento concreto e um conhecimento de fato evolutivo. Se você só deixa uma matéria porque você acha mais fácil, acaba que isso pode dar problema na prova. Então, estuda bonitinho lá todo dia. Estuda uma matéria por dia, que aí vai dar bom. Uma dica especial minha é fazer revisões e resumos quando você estiver estudando as matérias. Por que isso é muito importante? Porque quando você faz o resumo, assim como a gente já estava conversando, você deixa o seu processo de aprendizagem mais ativo. Ao mesmo tempo, quando você faz o resumo e não joga ele fora, no caso, você pode revisar aquele conteúdo só através do resumo, não precisa ler o livro todo de novo, até porque esse conhecimento já está na sua cabeça, e você vai ter uma forma mais direta e mais rápida de
relembrar aquele conhecimento. Então os resumos são muito importantes, não só para passar na banca, tá? Mas também para a parte prática, que a gente precisa relembrar alguns desses conteúdos, porque a gente estuda essa parte teórica não só para a banca, a gente estuda também para a parte prática, né? Todo mundo quer voar, óbvio. Deixa aqui nos comentários qual fase você está em relação aos estudos para a banca, para a gente trocar essa ideia e para eu te dar mais dicas em relação a isso. E se você quer aprender com um método simples, mas que funciona, com explicações claras, conteúdo didático e aulas sem enrolação, eu te convido a conhecer a minha mentoria para a banca da ANAC. Vou deixar o link aqui na descrição.